Bem-vindos ao nosso estudo. Vou começar os mantras. Om Jnanati Mirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Sri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Karamayam Dadati Swapadantikam. Hare Krishna. Então, continuando o nosso estudo, nós estávamos no Adhikarana 6. Tá? Então, esse Adhikarana 6, ele tem muitos sutras. Tá? Tem exatamente 12 até... Entende? Exatamente 8 sutras, né? 8 ou 7 sutras. Então, nós paramos, como é um número muito intenso de versos que nós estamos lendo, nós paramos quase um pouco mais da metade dele, e só recapitulando o Adhikarana, tá? Vou colocar na tela, tá? Para nós possamos começar o nosso estudo. Tá? Então, isso aqui é nós vamos ler hoje o aforismo 16 deste par de capítulo, tá? Então, mas só vamos voltar aqui, Adhikarana 6. Então, Adhikarana 6 é a afirmação que estabelece que Anandamaya, estado de consciência de bem-aventurança que é descrito nos Vedas, é o Brahman, é o Senhor Supremo, tá? Então, os diferentes aforismos se apresentaram como o Siddhanta, a conclusão desta afirmação. Porque a esta afirmação de que o Purusha, de que Deus, Paramatma, ou seja, a verdade absoluta, Krishna, Vishnu, não, é o que é descrito como sendo o Anandamaya Brahman, na verdade, que é a verdade absoluta, que inclui todos os aspectos de Paramatma, Bhagavan, todos, na verdade, não são diferentes. Então, o fato do Vedanta estar tratando sobre o Brahman, esse Brahman é o mesmo Paramatma, é o mesmo Bhagavan, Krishna, Vishnu. Tá? Então, ele é realmente a fonte de toda a bem-aventurança e, portanto, ele é o Anandamaya Purusha, a pessoa Anandamaya, a fonte de bem-aventurança de todos os outros seres. Então, surgiu o Purva-Paksha, né? De que este Anandamaya não é o Brahman, mas sim pode ser alma espiritual condicionada. E no desenvolver do Siddhanta, da conclusão que o Vedanta, que Vyasadeva estabelece que Anandamaya é o Senhor, aí ele apresenta vários argumentos. Então, cada um desses sutras foram apresentando argumentos, que ele é o Brahman, porque, devido à repetição, de ser afirmado em várias partes da literatura védica, ele é o Brahman, porque o prefixo Maya significa transformação, tá? E, portanto, ele indica abundância. E essa abundância vai se referir a Deus. E no 14 diz que Anandamaya não se refere ao Diva, porque o texto diz que o Purusha Anandamaya é aquele que causa a felicidade. Então, vários sutras desses, eles estão reforçando o argumento do Siddhanta,
tá? Melhor, a conclusão do Siddhanta de que este Ananda Maya descrito nas Upanishadas é realmente o Brahman, é o Senhor Supremo. Tá? Então, o último aforismo que nós vimos na aula passada, ele descreve que Ananda Maya não se chama Jiva, porque o Brahman é glorificado nos mantras, na seção dos Vedas, e como este Purusha Ananda Maya. Tá? Então, é afirmado. Então, agora, nós apresentamos um outro sutra, o sutra da aula de hoje, né, que se coloca aqui. Então, eu vou colocar aqui na tela o texto do Vedanta Sutra, de Baladeva Vidyabhusana. Tá? Aqui ele, olha lá, aqui. Vai continuando a ideia deste adhikara. Tá? Embora o Brahman mencionado no mantra, que foi citado no aforismo final, que nós lemos na última aula, o último aforismo, embora o Brahman mencionado no mantra seja diferente da Jiva, do Jiva, né? A dúvida é que a Jiva, ou Jiva, é Brahman, não é removida, simplesmente por provar que o Senhor é Ananda Maya. Então, de novo, traz de novo o Purva-paksha, o argumento contra, né? Para depois este aforismo negá-lo também. Ao inspecionar o mantra, deve-se concluir que, quando Jiva se livra da ignorância e de seus efeitos, Jiva não difere do Ananda Maya. Em resposta a isso, é dito neste aforismo da aula, que vai abrir a aula de hoje. Tá? Então, aqui nós temos. Tá? Então, esse aqui. Netaro no paterre na itaraha anupapaterre. Anupapaterre significa que é ilógico. Então, ele não é outra pessoa. Ele não é o Jiva, ele não é outra pessoa, porque isso é ilógico. Entende? Então, o Jiva não é o assunto do mantra, porque isso é impossível. Esse mantra é esse texto que foi usado no Purva-paksha para mostrar que Ananda Maya pode ser o Jiva. Tá? Então, aqui é colocado esse ponto. Portanto, eu vou ler agora o comentário de Baladeva Vidyabhusana, tá? Sobre esta natureza. Tá? Aqui. Jiva não é o assunto do mantra, porque isso é impossível pelo contexto. Jiva, mesmo em um estado liberado, não é o Brahman, mencionado no mantra que diz Satyam Jnanam Anantam Brahma, que é o verso, que é o mantra do Taittiriya Upanishad, que foi citado na aula passada. Tá? Porque não é possível no contexto. Tá? Eu vou de novo repetir esse verso do Taittiriya Upanishad, que foi citado na aula passada, e nesse outro comentário, Baladeva também cita. Satyam Jnanam Anantam Brahmayo Vedati Nitam Guhyanam Parame Vyomam Sushnute Sarvam Kamam Saha Brahmana Vipaschita. Quem conhece este Brahman, que é Satyam Jnanam, desfruta de todos os prazeres junto com o onisciente Brahman. Verso do Taittiriya Upanishad 2.12. 2.1.2. Se Jiva desfruta de todos os prazeres como o Brahman, ele não pode ser idêntico ao Brahman. Vipaschita significa com aquela pessoa cuja mente vê ou experimenta vários tipos de vidha, de prazer. Pashya significa pashya, ver, né? Se torna pash, como prishodhara. Isso é uma regra de Panini da gramática sânscrita que explica como há essa transformação
na composição dos temas verbais, tá? Então, diva desfruta de todos os objetos agradáveis, juntamente com o Senhor, que é hábil em desfrutar. Vipashtita. O verbo ash significa desfrutar. Tá? Em vez da forma ashnate, a forma ashnute é usada no atmanepada, que é a voz reflexiva, né, do verbo, de acordo com a regra vyatyayo bahulam, na gramática de Panini, né, referente ao uso védico. Ao mencionar que diva regozija junto com o Senhor, diva recebe mais destaque, embora geralmente seja dado destaque ao Senhor, não ao devoto. No entanto, é dito: Mai nirbadharidhaya sadhava samadarshanaha vase kurvanti mam bhaktya satstriya satpatim yatha. Assim como as mulheres castas colocam seus maridos gentis sob controle mediante serviço, os devotos puros que veem o sofrimento dos outros como se fossem seus e estão completamente apegados a mim no coração, colocam-me sob seu controle completo. Tá? Esse é o verso do 9º canto do Srimad Bhagavatam. Tá? Então, este é o comentário de Baladeva neste aforismo. Tá? Vamos dar uma olhada se o Bhagavatam tem outro verso ligado a esse, comentando sobre esse ponto, além desse citado por Baladeva, Vidyabhusha. Tá? Então, aqui, tá, ele citou, eu não vou ler de novo, porque foi citado por Baladeva no seu comentário. Tá? Então, é o mesmo verso. Não? Assim como, através do serviço, as mulheres castas mantêm seu esposo sob controle, os devotos puros, que são equânimes para com todos, inteiramente apegados a mim no âmbito do seu coração, mantêm-me sob seu pleno controle. Então, vamos passar para o próximo sutra, tá? Que também vai reforçar a conclusão deste adhikara, né? Tá? Bheda vyapadeshatya. Bheda, diferença. Vyapadeshat, devido à afirmação de diferença, tya, também. É também devido à afirmação de diferença. Literalmente, esse sutra é assim, e é livre, a tradução, ela, contextualizada, ela é essa. O assunto do mantra não é o diva, daquele mantra, Satyam Gyanam Anantam, em relação a afirmações indicando o contrário. Tá? Então, há afirmação que fala que há diferença entre o diva e Brahman, portanto, não se aplica ao diva. Tá? Então, nós temos vários versos do Srimad Bhagavatam sobre este aforismo. Mas, primeiramente, vamos ler os comentários de Baladeva sobre este. Tá? Então, aqui, o 17. Então, Bheda Vyapadesha. O assunto do mantra não é diva em razão das afirmações indicando o contrário. Então, no comentário de Baladeva, ele vem explicando Raso vai sarasa hievayam labdvanandi bhavati. O Senhor é raça, atingindo o Senhor como raça. Diva se torna bem-aventurado. Tá? Esse é o texto do Taittiriya Upanishad. O assunto do mantra não é o diva, mas o Senhor. Pois a declaração acima da Taittiriya Upanishad
mostra que o Senhor Anandamaya, descrito no mantra, dotado de raça, que deve ser atingido pelo Diva, é diferente de Diva, que recebe a bem-aventurança mesmo na condição liberada. Mesmo declarações como Brahmaivasan Brahmapnoti, tornando-se Brahman, a Diva alcança Brahman. Esse é um texto do Brihad Aranaka Upanishad. Tá? Quando a pessoa ela realiza a sua natureza de Brahman, ela alcança o Brahman. Então, mesmo declarações como esta não mostram que Diva se torna não diferente do Brahman. Tornar-se Brahman, Brahmaiva San, significa tornar-se como Brahman, por ter atingido qualidades de Brahman. Atingido este estado de semelhança, a pessoa alcança Brahman. Brahman apnoti. Assim, significa tornar-se como Brahman. Niranjana Paramham Samyam Upaiti. A alma pura alcança semelhança com o Senhor Supremo. Esse é um verso do Mundaka Upanishad 3.1.31. Idam yanam upashritya mama sadharyamyam agataha. Abrigando-se em jnana, conhecimento, elas obtêm semelhança comigo. Este é um verso da Bhagavad Gita, tá? 14.2. A palavra Eva, no texto, também significa semelhança. A regra diz que Vavaya tata eva e iva significam semelhante, tal como, da mesma forma que, né? Então, esse é o comentário de Baladeva Vidyabhushana sobre esse verso que diz que realmente Anandamaya não é diva, porque existem afirmações em outros textos das escrituras que falam o contrário, tá? Então, vamos passar agora para outros comentários nesse aforismo apresentado pelo Srimad Bhagavatam, como comentário natural do Vedanta Sutra, tá? O assunto do mantra não é diva, em razão de afirmações afirmando o contrário. Então, nós vamos ler alguns versos do Bhagavatam, terceiro canto, 11º canto, 3 versos temos aqui. Bhutendriyanta karana pradhana jiva sangita atma tatha prithak drashta bhagavan brahma samgita. A suprema personalidade da divindade, que é conhecida como Param Brahma, é o observador. Ele é diferente da alma diva, ou seja, a entidade viva individual, que está combinada com os sentidos, com os 5 elementos e com a consciência. 3:28-41 do Bhagavatam. Agora o próximo verso é esse. Atabadhasya muktasya vailakshanyam vadami te virudhadharminos tatha sthitayorika dharmini. Deste modo, meu querido Uddhava, no mesmo corpo material encontramos características opostas, tais como grande felicidade e miséria. Isso decorre do fato de que tanto a suprema personalidade da divindade, que é eternamente liberado, quanto a alma condicionada estão dentro do corpo. Agora te explicarei as diferentes características. Esse é um verso do 11º canto,
capítulo 11, que é instrução de Krishna para Uddhava, né? É o famoso Uddhava Gita, nessa parte ali. Tá? Então, agora, o próximo verso também é o verso seguinte dessa mesma parte do Bhagavatam. Suparnavitau sadrisham sakhayau yadrichayai tau krita nidhau chabrikshe ekastayo khadati pipalanam manyo niranupi balena bhuyahan. Por acaso, dois pássaros fizeram um ninho juntos na mesma árvore. Os dois pássaros são amigos e têm naturezas semelhantes. Um deles, porém, está comendo os frutos da árvore, enquanto o outro, que não come os frutos, está em posição superior devido à sua potência. Então, esse verso é interessante, que aqui esse último verso do Bhagavatam, que vai comentar aqui, ele reafirma essa mesma citação dos dois passos na mesma árvore que você vai encontrar no Katha Upanishad, algumas partes, outros Upanishads. Há essa semelhança de afirmações porque o Bhagavatam ele é um comentário dos textos das Upanishads que foram sistematizados no Vedanta Sutra. Então, portanto, aqui este verso aqui, ele é um dos mais fortes, né, que deixa bem claro que no corpo, na árvore do corpo, tem duas almas. É interessante que Ramanujacharya também traz esse ponto de que o Atma individual, que é chamado o Jivatma, ele é a fonte de consciência do corpo, ele que dá vida. Inclusive, a própria palavra alma, em português, ela vem do latim anima, é aquilo que anima o corpo, aquilo que dá vida ao corpo. Então, a alma dá vida ao corpo, e a sua presença é manifestada pela consciência. Então, por isso, na Bhagavad Gita, Krishna explica que existem dois akshara, dois seres eternos, indestrutíveis do corpo. Um é a alma individual e o outro a alma suprema. Então, nesse sentido, se explica que a diferença é que a alma ela tem consciência do seu campo particular de atividade, que é o seu corpo, e aquilo que está ligado ao corpo. Mas o Paramatma, o outro pássaro, ele não está só no corpo junto com esta alma, mas também está em todos os outros corpos junto com outras almas. Então, ele é onipresente. Então, ele existe... É dito que esta alma individual ela está com o mesmo Paramatma que outras almas individuais. Então, na verdade, há diferença entre as almas individuais que estão nos corpos, mas não há diferença entre Paramatma, que está em todos os corpos. Então, é dito que um dos pássaros está avidamente comendo os frutos doces e amargos da árvore, né? Tá? Ela comendo os doces da árvore, e, portanto, sofrendo a dualidade deste mundo, enquanto que o outro não come, ele só observa. Por isso é dito que Deus, nos Upanishads, o Senhor Supremo, o Senhor Vishnu, ele não faz nada, ele não participa, no sentido de que ele não está tentando ter o mesmo prazer que a alma está querendo ter no corpo material, porque o prazer dele é outro. E é exatamente esse é o tema deste Adhikarana, que ele é Anandamaya. Ele é o reservatório de toda a bem-aventurança. E, portanto, ele pode dar o prazer para as almas, mas ele não sente, ele não busca o mesmo tipo de prazer ilusório e temporário que as almas buscam no corpo. Então, Paramatma está ali, observando, Antaryami no coração, e devido à sua potência, ele não se envolve como alma individual. Então, vamos passar agora para o próximo aforismo. Tá? Próximo aforismo, aqui, 19, tá? 17, 18. Não.
próximo aforismo é o 18. Desculpe. 18. Então, nesse aforismo, na verdade, tá. Kamachananumana peksha. Kamat, pelo desejo, e na não anumana, a teoria, ou seja, a inferência, a peksha, em relação. Então, literalmente, por causa do desejo, não há consideração pelo que é inferido, que seria a matéria. Então, a tradução livre é: não se pode inferir que Prakriti é o Purusha Anandamaya, porque o texto afirma que este Purusha tem desejo. Tá? Então, porque esse é outro ponto do Purvapaksha, que descreve que, na verdade, o Anandamaya não apenas gera dúvida de que o Anandamaya pode ser diva, mas também nos traz o ponto de que Anandamaya também pode ser Prakriti, pode ser a natureza material. Tá? Mas a natureza material não tem desejos, nesse sentido, como o Jiva tem ou o Purusha tem. Tá? Então, este é o aforismo, não? Já que Pradana, Prakriti, é a causa da felicidade em Sattva Guna, aquela felicidade causada pelos gunas, né? Prakriti deve ser Anandamaya. Então, esse é o tipo de Purvapaksha de argumentação que trouxe para tentar contestar a afirmação do Adhikara. Tá? Então, nisso também é esta eventual contestação, ela também é eliminada por Vyasadeva com este aforismo, que está complementando também este. Ou seja, são vários, para ver que Vyasadeva, no seu Siddhanta, ele apresenta vários aforismos negando sobre vários pontos, sobre várias perspectivas de que o Anandamaya Purusha seria qualquer outro ser, qualquer outra entidade, qualquer outra Shakti, a não ser o Senhor Supremo. Tá? Então, portanto, não se pode inferir que Prakriti é o Purusha Anandamaya, porque o texto afirma que esse Purusha tem desejo. Então, Viryabhushana, ele nos argumenta aqui, tá? 17, 18, citando um verso do Taittiriya Upanishad. Ele faz um comentário pequeno. O Senhor Sokamayata Bahosyam Prajaya. O Senhor desejou que eu me torne muito. Sokamaya, ele desejou. Bahusyam, que eu me torne muito. Prayeya, produza filhos. E que eu me torne muitos e produza filhos. Taittiriya Upanishad 6.2.1. A partir dessa afirmação, que descreve como Brahman cria o universo, pode-se inferir que Prakriti ou Pradana não é o Purusha Anandamaya no texto, pois a Prakriti é insenciente e não pode desejar nada. Então, essa afirmação é muito interessante, porque ela realmente descreve o processo da cosmologia védica, do processo da criação do mundo. A Prakriti, ela está lá inerte, manifesta Pradana. Ela não tem desejo, ela não tem ação, não tem nada. É o Purusha, é Paramatma, é o Senhor Supremo que desejou. Ele falou assim. Ele que é o Senhor que está sendo descrito nesse Upanishad, desejou Kamayata, que eu seja muito. E aí ele fecundou com o seu olhar a natureza material, e aí ela deu vazão à pluralidade de seres que se condicionaram dentro da natureza material, nesses universos particulares que foram criados em decorrência
desse ato criativo, tá? Então, a Prakriti, ela é insciência, é o Purusha que tem desejos, que tem consciência, e aí é por isso que é dito que a matéria ela apenas reflete a consciência do espírito que está nela, tá? Se não houver um corpo material que é matéria, ele só manifesta desejos, vida, porque o espírito está ali, entende? Então, nesse sentido, cosmicamente falando, macrocosmicamente falando, o corpo material do universo ele é em si insenciente, ele não tem consciência antes que o Senhor Supremo lhe dá consciência ali através do desejo da criação, tá? É por isso é dito que quando o Senhor deseja criar a natureza material desse estado imanifesto, ela começa a manifestar e, portanto, surge o primeiro estágio que é chamado o Mahatattva, que é o estado causal. É aí que a consciência e o desejo surge na matéria com a manifestação de Sattva-guna, que daria exatamente o conhecimento, não? E Rajoguna, que daria exatamente a ação, o desejo. Então a matéria ela vai começar a manifestar consciência. Por isso, esse primeiro estágio na criação é chamado de Mahatattva, é chamado também consciência cósmica. Então, ela reflete a consciência do Espírito, de Deus ali. E aí, a natureza espiritual, os desejos espirituais, o conhecimento espiritual e a existência espiritual também se manifestam. Este Satitananda, eternidade, Sat, Chit, consciência, conhecimento, Ananda, ou bem-aventurança, que é prazer espiritual, se manifesta pervertido na forma dos gunas, ou seja, você pode ver que Sat, conhecimento, se manifesta na forma de tamas. Rajas vai se manifestar pervertido, como a manifestação pervertida de Ananda, do prazer. E Sattva Guna se torna como a perversão na matéria do princípio de Chi, de consciência. Então, Satitananda é a forma arquetípica, a natureza de Satitananda, ela se manifesta pervertida no mundo material na forma dos gunas, entende? Então, eles são exatamente isso. E, portanto, eles criam toda a natureza material, a variedade, a diversidade, vem em decorrência desses gunas. Agora, no plano espiritual, tudo se manifesta pela natureza eternamente, conscientemente e cheio de bem-aventurança. Então, com isso, nós podemos ver que a Prakriti, com seus gunas, ela não pode ser a Anandamaya, porque o prazer que existe nela vem em decorrência de Rajaguna, ou Sattva-guna, ou mesmo o Tamaguna, ele é pervertido, tá? E é um reflexo do prazer espiritual do Purusha, ou de Deus, que se manifestou nela. Tá claro? Então, vamos ver agora, eu me entusiasmei e comentei aqui antes de ver o texto do Bhagavata sobre este sutra, tá? Não se pode inferir que Prakriti é o Purusha Anandamaya, porque o texto afirma que esse Purusha tem desejo. Então, o verso do Bhagavata é esse. Saevedam sasar jagre Bhagavanatma mayaya sarasarupaya chasa gunamaya guno vibhuhu. No começo da criação material, esta absoluta personalidade da divindade Vasudeva, em sua posição transcendental, criou as energias de causa e efeito através da sua própria energia interna. Isso aqui é um dos versos muito importantes que ele é chamado Chatusloka.
é um dos 4 versos que resume toda a filosofia do Srimad Bhagavatam. Então, logo no segundo capítulo do primeiro canto, tá? E aí nós temos o outro verso também que faz parte dessa série de versos do Bhagavatam. Taya vilasite shveshu guneshu gunavaniva anta pravishta abhati vijnanena vijrimbhitaha. Após criar a substância material, o Senhor Vasudeva se expande e entra nela. E, embora ele esteja dentro dos modos materiais da natureza e pareça ser um dos seres criados, ele está sempre e totalmente na luz de sua posição transcendental. Então, aqui, confirmando aquilo que eu estava falando, que isso vai negar realmente este Purva Paksha, né? Que tenta dizer que não, Anandamaya não é Deus, não é o Senhor, mas sim, como já tentou se afirmar que era Puru, que era Jiva, e já foi contestado, agora também se contesta a afirmação de que Anandamaya é a natureza material, é a Prakriti. Tá? Então, isso foi descartado completamente. Então, agora nós vamos passar para o próximo, último sutra, né, deste Adhikaram, que é o 19. Tá? Então, ele reza assim. Adminasya chata yogam cha shasti. Asmin, esta pessoa, em Anandamaya, né, do Anandamaya, Asya dela, da alma espiritual individual, Cha também, Ta Yogam, dessa união com o destemor, Cha também, Shasti, as escrituras ensinam. As escrituras ensinam a união dela, da alma, com essa pessoa. Essa é a tradução ao pé da letra. Agora, a tradução livre é: Prakriti não é o Purusha Anandamaya, porque as escrituras ensinam que Jiva alcança o destemor ao se fixar nesse Purusha e fica com medo quando desconectada dele. Tá? Então, esse aforismo também vai complementar na argumentação contra o Purva Paksha estar insinuando de que a Anandamaya é Prakriti, a natureza material. Tá? Então, neste aforismo, Baladeva comenta também, vamos ver a sua opinião aqui. Tá. 19. Prakriti não é o Purusha Anandamaya, porque as escrituras ensinam que Jiva alcança o destemor ao fixar neste Purusha e fica com medo quando desapegada dele. As escrituras ensinam Shasti, o verbo shas, ensinar, que Jiva tem destemor quando se fixa no Purusha Anandamaya. Asmin, esse verbo, que é o verbo ser, né, está implícito aí. E tem medo, e se fixa no medo quando não se fixa nele, e tem medo quando não se fixa nele. Isso é mencionado na Taittiriya Upanishad 272. Yadahi vaishyaetadmi nadrishe anatmi anirukti nilayane abhayang pratishthang vindate tha sobhayam gato bhavati yada hiyai saetadmi udharam mantaram kurute atha tasya bhayam bhavati. Quando Jiva se estabelece neste Senhor, que é invisível, sem corpo material, indescritível e independente,
a fim de tornar-se destemida, diva se torna destemida. E quando se desvia um pouco, torna-se temerosa. Tá? Então, este ensinamento das Escrituras nunca pode ser aplicado a Prakriti. Porque para Prakriti, o oposto é verdadeiro. Pelo desapego de Prakriti, a pessoa fica sem medo. E, pelo contrário, com ela, fica com medo. Portanto, conclui-se que o Senhor Anandamaya não é uma diva, ou também não é Prakriti. Tá? Então, aqui nós concluímos este Adhikara, tá? De uma maneira bem concisa. Como o nosso tempo está bem precário, nós vamos agora abrir para perguntas e explicar um pouco mais sobre este aforismo e seus diferentes mantras. Nós vamos deixar para a próxima aula estudar o aforismo 7, né? Que fala sobre Antara Adhikara, a pessoa dentro do sol. Quem está vivendo dentro do sol. É um tema interessante também. Tá? Então, vamos para... Mas, na verdade, está faltando uma coisinha aqui para a gente encerrar, que é o comentário do Srimad Bhagavatam, que eu não esqueci, não. Está aqui. Tá? Então, nós temos apenas um verso aqui, do 10º canto, que é aquela parte do 10º canto que fala as preces dos Vedas personificados, que tem muita filosofia no 10º canto. Então, Prakriti não é Purusha Anandamaya, porque as escrituras ensinam que Diva alcança o destemor ao se fixar nesse Purusha e fica com medo quando desconectada dele. Então, Bhove Puro Punyatirtha Sadhanani Rishayo Vimada Tauta Bhavat Pada Ambuja Haridogha Bhidangri Jalaha Dadhati Sakrim Manastvai Ya Atmani Nitya Sukhe Na Punarupasate Purusha Sara Haravasathan. Os sábios, livres de orgulho falso, vivem nesta terra a frequentar os locais sagrados de peregrinação e aqueles lugares onde o Senhor Supremo exibiu seus passatempos, porque estes devotos conservam vossos pés de lótus em seu coração. A água que lava, só um minutinho aqui, acho que ficou faltando uma palavrinha aqui. Tá, esse é o verso 35, vamos ver. Tá. Ficou faltando aqui uma parte grande do comentário, vou ler aqui. Os sábios livres de orgulho falso vivem nesta terra e frequentam os locais sagrados de peregrinação e aqueles lugares onde o Senhor Supremo exibiu seus passatempos, porque estes devotos conservam vossos pés de lótus em seus corações. A água que lava seus pés destrói todos os pecados. Qualquer um que ao menos uma vez volta sua mente para vós, a sempre bem-aventurada alma de toda a existência, não mais se dedica a servir a vida familiar no lar e simplesmente rouba as boas qualidades de um homem. Tá? Então, aqui... E é interessante ver que essa palavra, colocada nesse verso, né, diz que aquela pessoa, né, que alcança ou melhor, aquela que fixa
no Senhor Supremo, ela fica alcançada por destemor. E é interessante que exatamente esse é o nome de Srila Prabhupada. O nome de Srila Prabhupada é Abhay Charam. Abhay Charam. Depois ele foi iniciado pelo seu guru e o nome dele ficou Abhay Charanavinda. Aquele que é Abhay. A palavra Abhay significa destemor, não medo, porque ele está fixado nos pés de lótus do Senhor Supremo. Então, esses sábios, eles não buscam mais os lugares deste mundo material, mas sim procuram nesse mundo material os locais onde foram purificados pela presença do Senhor e em tais lugares que ele exibiu seus passatempos e, portanto, eles podem, pela graça do Senhor, o Senhor cria este portal dentro do mundo material e por isso que esses locais estão sempre cheios de devotos puros que estão ali se relacionando com o Senhor Supremo nessa dimensão e, portanto, é dito que os lugares sagrados só são sagrados devido à presença dos devotos puros que estão lá. Tá? Do contrário, as pessoas não frequentariam os lugares sagrados, porque é dito que o Dhamma sagrado, a morada do Senhor Supremo, não é diferente dele. E, portanto, é da morada de Krishna. Krishna ele não mora num Brahman, numa luz branca, impessoal. Eu me lembro uma vez, eu estava vendo uma gravura de Krishna numa luz muito bonitinha. Aí Hridayana Maharaj falou: não, esse não é Krishna, porque Krishna ele não vive numa luz. Entende? Ele sempre está pisando em Vrindavana, ele sempre está com as gopis, ele sempre está com as vacas, com os bezerros, com os seus pastores, com os seus associados eternos. O Senhor Supremo, ele sente prazer com sua energia interna, que é personificada nos seus associados eternos no mundo espiritual. Tá? Então, com isso, nós podemos encerrar aqui e podemos abrir aqui. Eu vou fechar aqui o verbo. Tá? Vamos abrir agora o som para as perguntas, comentários, dúvidas. Então, a pergunta da Luísa é essa. Radha é a expansão de Krishna, complementares, o sagrado feminino. Ela também participa da criação, onde as escrituras falam dela, no Srimad Bhagavata, ela não é o próprio Deus também, mas uma alteridade, uma devota apenas? Então, essa pergunta é uma pergunta boa. É uma pergunta muito importante, porque, na verdade, certamente que Radha é uma expansão de Krishna. Mas ela não é expansão qualquer. Tudo que existe são expansões de Krishna. Mesmo nós somos expansões de Krishna. Vigilância é dito que são expansões separadas, diferentes de Krishna, mas, ao mesmo tempo, como são expansões dele, não somos diferentes dele. Isso é Chintya, que somos partes, que somos iguais a Krishna e não somos iguais. Somos iguais a ele por ser energia dele. Assim como o fogo. O fogo tem suas energias, o calor e a luz. Você não pode separar o calor e a luz do fogo, senão o calor e a luz não existiria. Então, de uma forma, nós somos Krishna também. Então, Krishna tem vários tipos de energias, que são uma forma de... Krishna tem a expansão pessoal, que é ele mesmo, que ele se expande em formas iguais a ele, com o mesmo poder dele, são expansões chamadas Vishnu Tattva, e ele também tem as outras expansões, que são expansões das suas Shaktis. Tá? Então, o mundo material é a expansão de uma dessas Shaktis, que é a energia material. Nós, almas individuais, somos também expansões de Krishna, como a sua Shakti chamada Tatastha Shakti, a energia marginal de Krishna. Apesar de sermos espirituais, também eternos, mas nós temos um livre-arbítrio. Agora, Krishna também tem expansões de uma outra energia, que é a energia interna. Essa energia interna de Krishna, ela nunca se condiciona, porque ela é Krishna na sua forma, como foi colocado aqui, na sua forma feminina, na sua forma de Shakti interna. Então, Radharani é a primeira, é a Adi Shakti, a Shakti primordial.
todas as outras Shaktis são expansões desta Shakti primordial, que é Radha. Assim como todas as formas de Deus são anshas, expansões de Krishna. Vishnu é a expansão de Krishna, a expansão do Chaturvyuha, e aí daquela expansão vem outra expansão. Então, agora, assim como todas as formas de Deus são expansões de Krishna, que ele é Bhagavan Swayam, a forma original, de onde vem todas as expansões das formas de Deus, a Shakti de Krishna original é Radha. Radha, na verdade, não é, ela é Deus, nesse aspecto feminino. Por isso é dito que quando você realiza Deus como uma pessoa, ele necessariamente está junto com suas Shakti. Não há conceito de personalidade sem Shakti. Tá? Por isso que aquelas pessoas que seguem a filosofia do Vedanta Dvaita, de Shankaracharya, que parte da premissa de Brahman Satyam Jagat Nitya. Brahman é real, o eu sou é real, o ser é real, mas as Shaktis são falsas, são ilusões. Então, a Shakti de Deus é real. E quando ela está manifesta junto com ele é uma pessoa. Então, por isso, Krishna não pode ser uma pessoa sem Radha. Krishna não pode ser Krishna sem Radha. É por isso que é dito que Deus sem a potência dele é impotente. Então, uma pessoa impotente não é Purusha. Então, não é Deus. Tá certo? Então, Krishna... Então, por isso é impossível. Por isso é dito que teve um baile em Krishna Loka. Um baile, aí todo mundo foi querer nesse baile espiritual, no mundo espiritual. Aí Krishna foi lá para o baile, ele chegou na portaria, não deixaram ele entrar. Por quê? Quem sabe? Não estava com Radha. Ele não estava com Radha. É Krishna sem Radha, não é Krishna. É o impostor. Inclusive, essa questão de Deus sem a sua Shakti, ele não é nada, até mesmo nas tradições do shivaísmo, eles falam sobre isso, não? Que Shiva, que também é uma expansão de Krishna para um propósito, não? Ele é a expansão de Krishna como tempo, que a Shakti dele é a natureza material. Ao ditado que dizem lá, que Shiva sem Shakti é Shava. Essa palavra Shava, em sânscrito, significa cadáver. Quem pratica yoga conhece a famosa Shavasana, não é? Shavasana. O cadáver, a pessoa deita ali, ele como se tivesse morto. Então, por isso, não há possibilidade disso. Então, nesse sentido, Radha é Krishna, é o aspecto, ou seja, Deus não é masculino nem feminino, ele é masculino e feminino ao mesmo tempo. Ele nem é masculino sem ser feminino. Porque se Krishna não tem Radha, se ele não é Radha, ele também não é Krishna. E Radha, na verdade, às vezes é mais importante, por exemplo, em Vrindavana. Você vai em Vrindavana, você não vê ninguém adorando Krishna, falando Radha, 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 lá é a terra de Radha. E Radha é mais misericordiosa do que Krishna. Por isso é dito, se você satisfazer a Krishna, mas não satisfazer a Radha, você não tem nada. Ora, mas mesmo que Krishna não esteja satisfeito com você, se Radha está satisfeito, eu me lembro quando era criança, né? Quando eu queria alguma coisa, eu não pedia para o meu pai, eu pedia para minha mãe. Aí, e quem manda ali é. E aí, eu ia dizer, mãe, pede para o pai. Assim. Então, essa é a forma. A mãe Radha é a Nossa Senhora da Misericórdia. É a Nossa Senhora da Compaixão. Cristo é nosso Senhor, mas sem a Nossa Senhora, ele nem Senhor é. Ele é só eu sou, ele é Brahman. Por isso que o devoto não está interessado em se relacionar com o aspecto impessoal de Deus. Porque lá não tem nada. Lá não tem amor. E para quem quer realizar ele apenas de uma forma impessoal, sentimento é ilusão. E amor é ilusão.
Mas nós sabemos que o amor personificado, o amor espiritual personificado, não dizem mesmo os religiosos, Deus é amor, não é? Essa palavra Deus é amor em sânscrito Deus é Krishna Erada. Krishna não é o Deus do amor. Krishna é Deus que tem o amor. E o amor dele é Irada. É dito que Irada ela é chamada Hladini Shakti. A energia, a potência de prazer de Deus. Ela que dá prazer a Krishna. Então é por isso que ela também é a mãe da devoção. Se você tem a graça de Irada, e por ela você pode dar prazer a Krishna. E aí a alma só sente prazer no ser quando Krishna tem prazer. Exatamente é o significado desse tema que nós estamos estudando. Ele é o Ananda Maya Purusha, é aquele que dá Ananda. E essa Ananda vem quando você satisfaz a energia espiritual de Krishna. Mas, ao mesmo tempo, assim como Krishna é a fonte da onde Paramatma se expande, e ele também é a fonte do seu corpo, o seu brilho ao Brahman. Então, da mesma forma, Krishna tem várias Shaktis. Primeiro é a sua energia espiritual interna. Tá? E essa energia espiritual interna tem 3 naturezas, que é Hladini Shakti, a potência de prazer, Samviti Shakti, a potência de conhecimento, e Sandhini Shakti, que é a potência de existência. Então, Hladini Shakti, ela inclui as outras. E, portanto, a personificação da Samviti Shakti é Lakshmi Devi, porque Vishnu, o Paramatma, a fonte do conhecimento, e, portanto, ela é a deusa da fortuna que dá possibilidade de todo tipo de conhecimento. Ela é a Shakti do conhecimento, que é a Shakti de Paramatma. E agora, Sandhini Shakti é a potência da existência. Ela é Maya, tá? A energia material. Então, nesse sentido, como a Luísa fez a pergunta, o sagrado feminino, Teddy, que é causado pela natureza, pela mãe divina, pela divina mãe, que é Durga, é a natureza material, que é mãe de todo ser, é uma expansão de Irada. Tá? Assim como Shiva, que é o tempo, o senhor de Maya, é uma expansão de Krishna. Então, Maya também é uma expansão de Radharani. Então, Radharani é a fonte da energia espiritual chamada de Yoga Maya. Então, ela tem várias expansões. Tá? E todas essas expansões ajudam ela a servir a Krishna. Tá? Acho que eu respondi de uma forma muito longa, né? Então, no Srimad Bhagavatam descreve Radharani de uma forma muito confidencial, só não falo o nome dela, mas no Srimad Bhagavatam nós descrevemos a maior adoradora de Krishna, Arada. O nome de Arada é tão confidencial que não está no Bhagavatam, só tem uma palavra que indica ela, Aradhana, aquela que adora. A palavra Arada significa adoradora. A melhor adoradora de Deus. Só Deus é o melhor adorador dele mesmo. Então, Deus adorando a ele mesmo é Arada. Tá? Então, essa é a diferença. Só um pedacinho, Fabu, falando dela, não tem mais, ela é tão importante, só tem um pedacinho. Não, se descreve, sim, descreve ele com as golpes, daquela golpe, mas ela sempre está sendo tratada ali na terceira pessoa, né? Está descrevendo, se descreve. São os associados de Chaitanya Mahaprabhu que nos trouxeram mais revelações confidenciais de Radharani, como os Goswami de Vrindavana, os associados eternos de Chaitanya Mahaprabhu. Ele nos trouxe mais conhecimento esotérico de Radha, que no Srimad Bhagavatam está numa forma assim, muito esotérico, está ali implícito, muitas coisas. Mas há descrição, certamente, no 10º canto de Krishna com Radha, como que ela dançou, como é a golpe mais querida de Krishna, como
e como as outras golpes ajudam o Radha. Então, é o 10º canto. Se você quer ler sobre Radha, o Bhagavatam tem, e há um resumo do 10º canto do Bhagavatam no livro de Krishna, que os devotos, usando um filme mal dublado, falam de Krishna Book. Entende? É o livro de Krishna. É o livro de Krishna, que vocês podem comprar na BBT. Ele vende, agora são 2 volumes, né, ou 3, não sei. Então ali descreve totalmente os passatempos de Krishna com Radharani. Você vai encontrar. Era o Srimad Bhagavatam que você aprende a ouvir os passatempos de Radha e de Krishna, tá? Tá certo? Mais outra dúvida? Mais outra pergunta? Que é Guryan, né, Prabhu? A palavra Guryan, né? Significa esotérico, confidencial, escondido. Gurya Lila, os passatempos esotéricos de Krishna. Mas nós só podemos aprender sobre isso ouvindo é dito que você não deve ouvir sobre os passatempos de Krishna de um não devoto. É dito que ouvir o néctar dos passatempos de Krishna com Radha e as golpes, os devotos mais associados de um não devoto é como beber o néctar misturado com veneno. Uma pessoa que tem inveja de Krishna não pode falar sobre Krishna. Então, o devoto não deve tentar aprender sobre Krishna de literatura mundana, porque eles não conseguem entender a posição de Krishna e vão nos dar uma implicação muito desviada da posição de Krishna. E isso é muito perigoso. Tá? Mais dúvida? Então, hoje só teve uma pergunta, mas muito bem feita, né? Mas... Eu tenho uma dúvida, Prabhu. Pode falar. A minha dúvida é a seguinte: Paramatma, ele existe só numa alma encarnada? Que quando uma alma está desencarnada, não existe Paramatma? Claro que ele existe. Paramatma está em todas as dimensões, não só na dimensão física. A alma ela pode estar desencarnada no nosso corpo físico, mas ela está em outros corpos mais sutis, e Paramatma está em todo. Ele é onipresente, ele está presente em todos os outros corpos. Os seres que têm corpos de luz nos mundos superiores estão em Paramatma, todos os átomos sutis e densos do universo material, Paramatma está presente. E a forma original, o Anshi de Paramatma, de onde Paramatma é uma expansão, este Paramatma que cria um mundo material que penetra, é uma expansão de Vishnu e Vaikunta. Tá? Então, Krishna está presente em toda a energia material e energia espiritual. Não existe um lugar onde não haja Paramatma. Está claro? Obrigado, Prabhu. Prabhu, só que sobre aquela imagem dos 2 pássaros na árvore, né? Aí tem a gente lá bicando, né? Sendo feliz, gostando, não gostando, tem o Paramatma lá só observando, ver quando é que ele vai olhar para trás e despertar para mim, né? Então é pode sair voando fora da árvore. Quando é que a gente vai voar dali. Aí ele é o observador, certo? Mas também não tem uma coisa que nós também somos o observador. Se nós dermos um passinho para trás e começarmos a perceber o que a gente está fazendo e perceber o Paramatma, aí a gente também se torna o observador do próprio autoconhecimento, não é isso? Autoconhecimento é exatamente esse. E você adquiriu conhecimento quando Krishna te dá a visão. Krishna diz, eu dou o conhecimento pelo qual ele... Por isso que Krishna ele é tão misericordioso que, devido ao nosso estado de condicionamento, nós não podemos observar Deus, não podemos observar o mundo espiritual. E, portanto, Krishna vem na matéria, ele encarna nas deidades, ele executa passatempos dentro da nossa história, nos seus avataras, para se tornar o objeto de nossa observação, da nossa meditação, e, portanto, assim purifica a nossa consciência. E assim, a nossa consciência purificada, nós podemos entrar na natureza dessas atividades espirituais. No momento, as nossas atividades elas estão acontecendo sobre a influência dos gunas, mas as atividades espirituais, o mundo espiritual é nirguna, não tem guna. As atividades lá não são decorrentes do karma. Atividades do mundo espiritual são atividades arquetípicas. As atividades do mundo espiritual são chamadas lila, passatempos, brincadeira. Entende? É diferente.
Krishna não está preso. Aqui nós só podemos agir de acordo com o que os gunas permitem. Nós não temos controle das ações desse mundo. Krishna diz no Bhagavad Gita, nós não agimos, nós não somos causa e efeito de nada, tudo é causado pela natureza material. Para criar Manani, tudo é causado pela natureza material. Nós apenas temos livre-arbítrio e nós escolhemos de que forma que queremos nos associar, com qual guna que queremos associar com a natureza material, e aí as ações são impostas para nós. Nosso livre-arbítrio é muito limitado. Nosso livre-arbítrio, eu sempre brinco quando dou minhas aulas, nós não temos livre-arbítrio, nós temos preso-arbítrio. Nós somos presos. Dependendo do nosso tipo de associação, nós somos impulsionados à ação pelos gunas, pela natureza material. No mundo espiritual, não. As ações são todas lila para dar prazer a Krishna. Então, a alma não age se não for para dar prazer a Krishna. Então, tudo está sob o controle do Senhor, dos gunas, do Senhor. Então, essas atividades arquetípicas, o Senhor é tão misericordioso que Ele permite que nós possamos ver essas atividades. E aí, não só isso, Ele permite que as nossas atividades, que ainda aparentemente estão funcionando sob os gunas, possam ser dedicadas a Ele, e aí elas se tornam transcendentais. Entende? Nós podemos krishnizar as nossas ações através da consciência de Krishna. É isso. Entende? Srila Prabhupada, ele deu o nome do movimento Hare Krishna, na ISKCON, de movimento para a consciência de Krishna. Então, tudo aqui é para nós tomarmos consciência de Krishna, e aí tudo vai ser resolvido. Tá, pessoal? Então, acho que podemos encerrar aqui. Tem perguntas, podem fazer no Telegram. Inclusive, tem várias pessoas que estão fazendo muitas perguntas. Está tendo muitas aulas no Telegram também. Eu estou respondendo as perguntas que vocês... Então, é um complemento ao nosso curso, tá? Para que vocês possam ver. Então, até a próxima aula. Tá vendo? Obrigado. De boa, divulgue, esse vídeo vai ser lançado está sendo lançado no Facebook e no YouTube, tá? Para quem não pode assistir a aula, quem não está no grupo, pode assistir também, tá? Tchau, tchau.